Ação de contas do Instituto de Previdência de Viprev, referente ao segundo trimestre de 2022. Havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos. Queria convidar o Aguinaldo, também, o pessoal que ainda não tem o nome dele, mas a gente vai pegar aqui, e também o do Centran, o Wellington, né? Para compor conosco aqui. É difícil demais. Boa tarde. Secretaria aqui, chefe? Ninguém me avisou desse negócio que era hoje, não. Solicito ao secretário, Edil Roger Viegas, que faça a leitura do expediente. Muito boa tarde a todos. Divinópolis, 5 de agosto. Excelentíssimo senhor Cássio Henrique Ferreira de Moraes, presidente do Conselho Fiscal COFIS. Com nossos cordiais cumprimentos, informamos a Vossa Senhoria que a prestação de contas do DIVIPREV, referente ao segundo trimestre de 22, será realizada no dia 19 de agosto de 2022, às 14 horas, no plenário da Câmara. Atenciosamente, ofício 025/2022, setor vereador Eduardo Print Júnior, com seus cordiais cumprimentos, justifica a sua ausência nesta audiência de prestação de contas do DIVIPREV, nesta data, devido a uma reunião na Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes. CETRANS, atenciosamente, vereador Eduardo Print Júnior, com a palavra, presidente Josafá. Obrigado, Roger Viegas, pela leitura do expediente. Aguinaldo, Patrícia e o Thiago. E o nosso amigo do Centran, o Wellington. Então, boa tarde a todos. Passa a palavra, então, para o Aguinaldo, para que passe a fazer a explanação, por gentileza, meu querido. Boa tarde, excelentíssimo vereador Josafá, que preside essa sessão. Como de praxe, a gente vai dar abertura à nossa prestação de contas. Eu vou iniciar a nossa prestação de conta noticiando alguns dados do setor de benefício. O gerente responsável teve imprevisto, não pôde comparecer, então eu vou descrever o relatório desse último trimestre. Eu gostaria de vir aqui, né, com os anais da casa, depois o Vanderluz de Lees aí, né, para ficar registrado em ata. Eu não recebi o convite dessa prestação de contas, né, no meu gabinete, inclusive, que acabou de me confirmar, né, a gente estava já presente aqui na Câmara para evitar esse tipo de transtorno e depois saber, né, de que forma, aí, desde o dia da data, o protocolo marcado aí dessa audiência, só para deixar na registro de ata aí. Desculpa a interrupção, obrigado. Tranquilo. No período de 1º de abril a 30 de junho, o DIVIPREV teve 49 requerimentos de contagem de tempo para aposentadoria, 63 certidões averbadas, 20 PPPs averbados, e o tempo médio da análise dessas pastas foram de 22 dias. Um total de análise das pastas funcionais para aposentadoria foram 68. Tivemos 36 aposentadorias voluntárias, 5 por idade proporcional, 3 aposentadorias por invalidez, nenhuma especial e nenhuma compulsória. A Secretaria de Educação continua liderando, né, o ranking de aposentados, com 32 aposentados nesse período, seguido da CEMUSA, com 13, e as demais secretarias não tivemos nenhum aposentado. Esses são os dados da gerência de benefícios, são coisas bem singelas. Eu vou passar para a Patrícia a prestação de conta no que tange a parte financeira e a parte contábil também. E depois, posteriormente, o Thiago, que é o nosso atuário, ele vai apresentar o nosso cálculo atuarial.
Boa tarde a todos. Meu nome é Patrícia, eu sou a gestora de recursos do Instituto. Eu vou iniciar aí, né, dando continuidade ao Aguinaldo, da prestação de contas com os números da contabilidade, no segundo trimestre. Nós tivemos aí de receitas correntes orçamentárias no segundo trimestre um total de R$ 7.417.861,64. Né? Essas receitas são contribuições de servidor, descontadas de servidor e repassadas ao Instituto. Receita patrimonial, isso aí são receitas de investimentos realizados, né? A compensação previdenciária e algumas restituições. As receitas intra-orçamentárias, né, são repasses que ocorrem entre órgãos, daí da Prefeitura para o Instituto, né, a contribuição patronal, a suplementar e juros dessas contribuições totalizaram R$ 13.170.493,20. Nós tivemos transferências recebidas, isso não entra, né, contabilmente como receita, são os valores que a Prefeitura e a Câmara repassam, né, a parte deles para pagamento de folha de aposentados e pensionistas, totalizaram R$ 13.381.417,07. Nós tivemos uma receita geral no trimestre de R$ 20.588.354,84. Essas foram as receitas do trimestre. Agora, falando um pouco sobre as despesas, né, como despesas administrativas, isso aí são as despesas para gerar o Instituto, né, no trimestre, incluindo aí a folha de servidores do Instituto, totalizaram R$ 779.836,36. Com despesas de folha, né, aposentadorias e pensões, totalizaram R$ 27.659.183,97. Total de despesa no trimestre aí, R$ 28.439.020,33. Esses foram os números contábeis, né? A nossa contadora, por motivo de férias, não está presente. Se alguém tiver alguma dúvida aí que eu puder esclarecer, né? Tem os contatos da Aparecida também, eu estou à disposição. Pode prosseguir? Por gentileza. Eu dou sequência, então, agora, né? Nós vamos falar um pouco da posição dos nossos investimentos no segundo trimestre de 2022. Para iniciar, eu apresento aí a legislação aplicada aos recursos financeiros, né? Hoje a gente tem uma legislação que norteia em quais classes de ativos nós podemos investir, em quais percentuais. Então, nós temos a resolução do Conselho Monetário Nacional, a portaria do Ministério do Trabalho e Previdência e a política anual de investimento, né? Que é um documento que a gente elabora no final de cada exercício, que tem as diretrizes aí que nós vamos seguir o curso dos nossos investimentos durante o ano seguinte. Esse documento ele pode ser alterado, retificado a qualquer momento, à medida que a gente vislumbre aí alguma necessidade. Todas as deliberações hoje, né, no que tange aos investimentos, elas são tomadas dentro do nosso comitê. Hoje o comitê é composto por 5 membros, né, como presidência do superintendente do DIVIPREV. Nós temos aí 2 membros do Instituto, um representante do Conselho Administrativo e um representante do Conselho Fiscal.
Lembrando que todos esses membros são aprovados em exames de certificação financeira e nesse trimestre aí, né, com a alteração que nós tivemos no conselho, a entrada de novos conselheiros, nós tivemos uma mudança, então o membro novo, o Breno Xavier, representando o Conselho Fiscal, né, ele entrou aí nesse segundo trimestre para compor o comitê. O comitê ele se reúne ordinariamente a cada 15 dias, extraordinário sempre que necessário, e todos os atos de gestão do comitê estão amplamente divulgados, né, no site do Diviprev. Então, as nossas APRs, né, toda a movimentação de aplicação e resgate que nós fazemos hoje, eles precisam de ser notificados em um documento e justificados, né, todos esses documentos estão no site do Instituto. As instituições financeiras com quem a gente mantém relacionamento, né, são credenciadas e estão no site. As atas das reuniões do comitê também estão no site do Instituto, o nosso relatório mensal de investimento, o nosso plano de ações mensais dos investimentos, e, inclusive, a política de investimento também está publicada no site. Na sequência, eu apresento aí a evolução do patrimônio nesse segundo trimestre, né? Nós encerramos o trimestre com um patrimônio de R$ 501.984.701,29. Isso trouxe uma variação negativa no trimestre de R$ 10.299.349,28. Eu gostaria de ressaltar aqui, né, que nós trabalhamos com o termo aí valorização e desvalorização, porque realmente, né, foi um segundo trimestre, seguindo o primeiro aí, bem desafiador, e esses investimentos se mantêm aplicados, né, nenhum recurso foi resgatado, então nós não realizamos nenhuma perda. A gente cita o termo desvalorização porque realmente a carteira de investimentos teve essa recuada aí no segundo trimestre. Então, assim, observando os números aí, a gente, né, vê o nosso desafio nesse trimestre na gestão dos investimentos. O que pesou muito para nós, né, tanto o cenário externo quanto o cenário interno, nós tivemos uma volatilidade muito alta, né, se nós observarmos o exterior, com ainda vestígios de pandemia, a gente observa um recuo aí nas economias, né? Inflação muito alta e os governos já com movimentos de subidas de juros para poder conter essa inflação. O que pese a isso também, a gente tem que somar o fator guerra entre Rússia e Ucrânia, né, já se estende aí por alguns meses. Isso tem trazido uma volatilidade muito grande nos investimentos, tem afetado muito a oferta de commodities, né? E se a gente observar as duas grandes potências, que são Estados Unidos e China, a gente vê aí, né, se falou muito no segundo trimestre numa possível recessão nos Estados Unidos, a gente vê o movimento lá de início de subida de juros, entendeu? Inflação muito alta também. A China, a gente observa, né, observou nesse segundo trimestre muitas notificações de pandemia, de casos de Covid, e a política lá é que se faça lockdowns, e isso impactou muito a cadeia produtiva, né, da China. Então, assim, a gente olha o exterior e olha para o nosso cenário local, a gente vê que o Brasil sofre as consequências de fora e sofre as consequências aqui de já estar com uma inflação muito alta, né? A gente vê o governo aí, a cada reunião do Copom subindo juros para tentar conter essa inflação. A gente pesa muitas questões políticas também, né? Aqui o fator fiscal, o fator político traz muita volatilidade para os investimentos, e nesse segundo trimestre impactou muito essa questão da flexibilização da lei eleitoral, né? O que isso veio? Tramitar uma PEC que poderia trazer aí uma possível
esqueci a palavra, é estourar aí o teto dos gastos, né? O rompimento, a palavra é essa, o rompimento do teto dos gastos. Isso aí impactou muito nossos investimentos. Então, assim, sofremos com o exterior, sofremos aqui local, né? A visão do comitê é sempre montar uma carteira diversificada, com produtos descorrelacionados, né? Mas existem certos riscos que são inerentes à nossa diversificação, existem certos riscos que nós não conseguimos mitigar. Então, está aí, né, essa desvalorização que nós sofremos no trimestre. Eu falo muito assim para o pessoal no comitê, é nesses momentos também de crise que aparecem muitas oportunidades. Então, o comitê, né, fez alguns ajustes táticos na carteira, e aí eu já apresento o resultado aí, ó, do início do nosso terceiro trimestre, né, só no mês de julho, nós conseguimos rentabilizar a carteira em mais de 8 milhões. Né, o nosso PL aí já encerrou o mês de julho com 508 milhões. Então, assim, a gente já vê uma retomada, né, uma recuperação, os ajustes foram bem feitos, a economia também se mostrou um pouco eficaz, e isso já traduz no resultado aí do início do terceiro trimestre. Seguindo, eu apresento aí a distribuição da nossa carteira por segmento, né? Hoje nós estamos distribuídos aí com 73,22% em renda fixa, 6,84% em renda variável, 7,52% em investimentos no exterior, 11,93% em investimentos estruturados e 0,49% em fundo imobiliário. Nesse próximo slide aí eu detalho melhor, né, o que seria essa distribuição por classe de ativos. Na sequência, eu mostro o enquadramento da carteira diante da política de investimento e os limites legais. Né? Se nós observarmos a primeira coluna marcada aí, o percentual da carteira, são os percentuais que a gente tem hoje, estão bem alinhados com a segunda coluna, que são nossos objetivos, né? A gente tem esse objetivo para traçar até final do ano. E na última coluna marcada, a gente vê aí os percentuais alinhados com os limites da legislação. No próximo eu mostro a distribuição dos nossos investimentos por gestores, né? São as instituições que a gente elege para trabalhar. Diviprev sempre preza para trabalhar com instituições sólidas. Elas passam anualmente por um processo de credenciamento dentro do Instituto, onde a gente observa aí todas as diretrizes, né, previstas aí na legislação. Esses foram os números. Na sequência, né, eu gostaria de apresentar que nesse segundo trimestre também, de forma inédita, o Diviprev foi premiado no prêmio Destaque Brasil de Investimentos da ABPEM, edição 2022. Dentre os prêmios que o Instituto traz aí, né, ao longo dos anos, é a primeira vez que nós participamos desse prêmio de investimentos. Diviprev alcançou o 4º lugar na sua categoria. Aí está o certificado, e esse prêmio ele analisa o quê? É governança mesmo, né, na gestão dos investimentos, a questão da transparência, e nós ficamos muito felizes com essa premiação. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, e além de tudo mostra assim, o que nós não conseguimos atingir, as nossas defasagens, a gente traz isso aí como um plano de ação, né, para os próximos anos, para que a gente esteja sempre aprimorando aí a nossa gestão. O Diviprev renovou nesse segundo trimestre também seu certificado de regularidade previdenciária, o CRP, atendendo aí os 35 critérios obrigatórios para a renovação desse certificado. Bom, esses seriam os números aí, né, da parte financeira, dos investimentos. Eu agradeço a atenção de vocês e quem tiver algum questionamento, eu estou à disposição. Patrícia, né? Obrigado pela explanação. Antes de passar a palavra para o segmento presidente que chegou nesta casa, o Hilton Guiar, eu queria tirar uma... Até foi motivo da minha fala hoje numa reunião da Comissão de Administração com os agentes de saúde, me trouxe uma preocupação da fala do secretário de Fazenda.
E passou a ser nossa também. A gente vê que é uma tendência nacional, está diminuindo os concursos públicos, terceirizando, e isso eu percebo que está, não sei se quem vai poder falar isso melhor, né, o meu amigo Guinaldo, se isso está refletindo também na Diviprev, essa falta de concurso, essa terceirização. Então, o caso da nossa querida Imop, mas parece que ela não contribui para o Diviprev. Então, se isso prejudica a saúde da Diviprev. Só essa explanação, depois eu passo a palavra para o nosso presidente. Com relação a essa questão de concurso, não afeta diretamente, não, porque a gente teve exemplos recentes que teve uma gama de servidores empossados com idade mais avançadas. Então, pelo contrário, isso pode até gerar um prejuízo para o Diviprev, porque ele irá se aposentar por lá. Então, isso aí vai ter que analisar caso a caso, com base no princípio da capacidade contributiva e retributiva. Não afeta diretamente a ausência de concurso no Diviprev, não. É o meu entendimento. Podemos passar para os vereadores? Tem algum vereador que queira fazer um pronunciamento, uma pergunta? Aguiar? Marra? Tranquilo? Prosseguir, Patrícia? Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores aqui presentes, boa tarde ao presidente da Diviprev, Aguinaldo, servidora de lá, e o atuário, né? Bruno, né? Tiago, desculpa. Boa tarde a todos os presentes também aqui na Câmara. A posição do sindicato, e aí eu vim discordar, né, do Aguinaldo, você me desculpa, Aguinaldo, mas a gente defende, o Sintran sempre defendeu o concurso público. Do nosso entendimento, aí, se a pessoa vai passar no concurso público, se é mais velha, é um detalhe, né? Mas é claro que vai impactar, sim, né? À medida que a prefeitura não efetiva mais, e a terceirização, ela só aumenta, e o número de contratos temporários, certamente deixará de arrecadar, isso aí vai impactar, sim, né? Então a gente não concorda. Se a gente pegar o histórico da Diviprev, desde o início dela, né, nós temos aí algumas ações equivocadas por parte de gestões anteriores. Em audiências anteriores aqui foi até abordada essa questão com relação até ao próprio ex-prefeito Demetrios, onde ele reduziu a alíquota patronal. Isso também impactou bastante. O vereador Josafá não está mais... saiu. Então, o Hilton, na época do Demetrios, ele reduziu aquela alíquota. Então, isso impactou. Então, todas essas ações equivocadas de gestores anteriores, não estou falando de você, Guinaldo, você está fazendo um excelente trabalho em frente lá, no Instituto. Mas de gestões anteriores, houve equívocos, né? E onde impacta. E aí, a gente vê governos insistindo na questão da terceirização de contratos. E este governo especificamente, o prefeito Gleison, o número de contratos aumentou consideravelmente. Se a gente, do sindicato, a gente vai panfletar em alguns setores. Alguns anos atrás, tinha mais efetivos trabalhando do que contrato. Hoje, a gente do sindicato vai fazer uma panfletação, uma convocação para uma assembleia, a gente chega em unidade de saúde onde a gente só tem contratado. Então, eu acho que isso aí, a persistir nisso e a continuar nesse ritmo, certamente o nosso instituto não tem vida muito prolongada. Então, onde a posição do sindicato é radicalmente contrário, e aí eu chamo a atenção dos vereadores com relação a isso, concurso, né? O sindicato preza e prega e briga por concursos públicos. É isso. Esse é o meu posicionamento. Eu não falei que eu sou contra, eu só falei que do ponto de vista técnico não implica, entendeu? Eu acho que isso foge um pouco do objeto da nossa prestação de conta, porque se eu for levantar dados aqui, nós vamos
nós vamos estar totalmente desvirtuado do propósito ao qual nós estamos prestando. Tá bom? Flávio, Ney, mais alguém para você para ficar à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Agradeço primeiramente aos representantes dessa casa pela oportunidade de falarmos um pouco sobre a parte atuarial do DivPrev, ao Agnaldo, à Patrícia, pela oportunidade de estarmos trabalhando juntos. Vamos apresentar agora os resultados da avaliação atuarial do exercício de 2022 do DivPrev, onde a gente analisou, lembrando que na posição de 31 de dezembro de 2021, por norma da Secretaria de Previdência, como estava a situação do equilíbrio financeiro e atuarial. E gostaria, de no decorrer até a gente ressaltar um pouco essa questão do concurso, a necessidade, a possibilidade, e o que pode ou não interferir diretamente no DivPrev, principalmente pensando no seu equilíbrio financeiro e atuarial. Meu nome é Thiago Fernandes, eu sou atuário, consultor, sócio da RTM Brasilis, Grupo Brasilis Consultoria. Estamos aí junto com o DivPrev já há alguns anos, analisando o melhor caminho para a Previdência, a melhor possibilidade de trazer o equilíbrio do seu resultado atuarial com a melhor utilização dos recursos públicos e dos recursos de contribuição dos participantes. Inicialmente, antes da gente entrar nos resultados, e até mesmo para a gente voltar nessa discussão acerca da configuração da massa de participante ativo, aposentado e pensionista, lá na Constituição Federal, que norteia as normas dos regimes próprios de previdência, é definido que o regime próprio ele tem que ter caráter contributivo e solidário, ou seja, o pagamento dos benefícios se dá mediante a contribuição dos servidores ativos, aposentados e pensionistas, mas a principal necessidade é que se promovam e se preservem o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência. Então, esse termo equilíbrio ele vai garantir que o DivPrev tenha a capacidade para pagamento de todos os benefícios previdenciários da data que a gente está analisando essa avaliação atuarial até o último dia de pagamento de cada benefício. Então isso desvincula a necessidade do DivPrev ter uma geração de contribuintes futuras para arcar com o pagamento dos seus benefícios. Então vejam que por esse termo, os próprios servidores que estão contribuindo atualmente vão financiar o seu benefício futuro. É isso que a gente diz, que quando o regime próprio tem equilíbrio financeiro e atuarial. Ele não necessita de ter reposição dos seus servidores para garantir o pagamento dos benefícios futuros. Mas isso não quer dizer que o concurso não é fundamental, não seja essencial para a manutenção do regime. Eu vou mostrar adiante como que vai se dar a projeção de despesas do DivPrev no longo prazo, o que pode reforçar a necessidade de aumento da base contributiva no médio e longo prazo. E juntamente com esses dispositivos que vieram no artigo 40, a emenda constitucional número 103, ela diz que o equilíbrio financeiro e atuarial disposto no caput do artigo 40, ele é a garantia de equivalência entre o fluxo futuro das receitas e o fluxo futuro das despesas projetadas, juntamente com todo o patrimônio que foi acumulado pelo DivPrev, os bens, direitos e demais ativos vinculados ao regime próprio de previdência. Então, na avaliação atuarial, a gente tem que garantir que as receitas futuras, junto com o patrimônio que já foi acumulado atualmente, serão suficientes para promover o pagamento de todas as despesas atuais, dos benefícios que já foram concedidos e daqueles que ainda estão a conceder. E para isso, a Lei 9.717 estabelece a necessidade que para a garantia do equilíbrio financeiro e atuarial, o regime próprio de previdência tem que elaborar uma avaliação atuarial inicial, ou seja, quando da sua criação, e outra avaliação atuarial a cada balanço. Então, por isso, a avaliação atuarial do exercício de 2022, ela está posicionada em 31 de dezembro de 2021, coincidente com o encerramento da prestação de contas com os balanços demonstrativos contábeis do DivPrev em atendimento à legislação federal, em especial a Lei 9.717.
Só alguns passos que a gente necessita para a elaboração da avaliação atuarial. Precisamos fazer todo um levantamento dos dados que norteiam a Previdência Municipal, tanto a legislação que estabelece o plano de custeio que está vigente, a nota técnica atuarial, que é um documento estatístico, matemático, que dispõe sobre a metodologia de cálculo das projeções de receitas e despesas, o patrimônio que já foi acumulado, lembrando que neste caso posicionado em 31 de dezembro, e a principal informação, os dados cadastrais dos servidores ativos, aposentados e pensionistas. A partir dessas informações que a gente vai estimar o custo previdenciário do município, do DIVPREV para pagamento dos benefícios. Essas são as 4 principais etapas de elaboração do cálculo atuarial, parte do recebimento e análise dos dados cadastrais e demais demonstrativos do DIVPREV. A partir disso, a gente tem a elaboração da avaliação atuarial com a emissão de um relatório e, posteriormente, a elaboração desse cálculo, a gente precisa preencher um demonstrativo para análise e auditoria dos órgãos de controle, em especial a Secretaria de Previdência e o Tribunal de Contas do Estado, que é um demonstrativo chamado DRA, Demonstrativo de Resultados da Avaliação Atuarial. E caso esses órgãos de controle verifiquem a necessidade de adequação, seja das alíquotas de contribuição ou de qualquer outro ponto da avaliação atuarial, pode ter a emissão de uma notificação para que seja corrigido ou adotado algum procedimento em específico. Bom, em relação à parte legal, só citando aqui diretamente as 2 legislações que alteraram diretamente os resultados do DIVPREV em relação ao ano passado. Primeiramente, eu inicio com a portaria 6.132, que ela estava vigente em 31 de dezembro de 2021 e subsidiou a definição da taxa de juros parâmetro para projeção da rentabilidade futura do DIVPREV. E como a gente vai ver adiante, em função da redução que tivemos na taxa de juros, por esses aspectos econômicos que a Patrícia comentou, o resultado, o cálculo atuarial, apontou um aumento do déficit atuarial em relação ao ano passado, plenamente justificado em função dessa alteração, dessa premissa atuarial. E ainda tivemos a Lei Municipal Complementar, número 218, que alterou a taxa de administração para custeio das despesas administrativas do DIVPREV, atendendo à norma federal, que trouxe a necessidade de mudança da base de cálculo e ajuste do percentual. Então, nada mais do que uma adequação aos dispositivos legais. E a função da avaliação atuarial nada mais é do que apontar qual o plano de custeio ele é suficiente para trazer o equilíbrio. Então, a gente vai revisar as alíquotas de contribuição que estavam vigentes, que estão vigentes em lei atualmente, e verificar se essas alíquotas são suficientes para garantir o pagamento de todos os benefícios previdenciários. E podemos atestar essas 3 situações. Quando a gente percebe que tem mais benefícios futuros a ser pagos do que possui de patrimônio acumulado, a gente chega naquela primeira situação de déficit atuarial, que não é novidade para o DIVPREV, e assim vem a um longo prazo. Até por isso, temos um plano de custeio suplementar para equacionamento desse déficit, ou seja, para uma insuficiência financeira de longo prazo. Se não houvesse o plano de amortização do déficit atuarial, em algum momento futuro poderia faltar recursos para pagamento dos benefícios previdenciários. O que a gente precisa verificar é se este plano continua sendo suficiente para amortizar essa insuficiência financeira de longo prazo. A partir disso, a gente fez o levantamento, o recebimento de todas as bases de dados, e assim estavam configurados lá em 31 de dezembro de 2021, um total de 3.435 servidores em atividade, 1.400 aposentados e um grupo de 153 pensões. Esses números, a gente extraindo algumas estatísticas dessa base de dados, já nos começa a chamar a atenção e uma certa preocupação de longo prazo. Se a gente observar a relação da folha de despesas com aposentadorias e pensões, hoje a totalidade da folha de aposentados e pensionistas, lá em dezembro, equivalia a 57,01% da remuneração dos servidores ativos. Isso significa que somente para pagamento das despesas correntes de cada mês, teria uma necessidade de arrecadação um pouco superior a 57% da remuneração dos servidores em atividade.
Isso representou, em relação ao ano passado, um aumento de aproximadamente 9%, saindo de quase 49,92% para 57,01%. Então, de fato, já é um nível de despesa extremamente avançada, o que configura uma relação já de uma previdência caminhando para a sua maturidade. Mas, como a gente comentou, em função do princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, esses números por si só não podem nos trazer preocupação de longo prazo. Porque se a gente garantir através do fluxo atuarial que haverá receitas suficientes para custear essas despesas, ainda contando com o patrimônio que já foi acumulado, a gente tem a tranquilidade que o DIVPREV vai conseguir pagar todos os benefícios previdenciários. Então, o que a gente precisa analisar de fato é isso. Tá? Se mesmo com esse crescimento das despesas, as receitas de longo prazo garantirão a integralidade da folha de benefícios. E aqui, como eu comentei inicialmente, a projeção das despesas previdenciárias em relação à folha de servidores ativos. Fiz uma projeção aqui considerando que a folha dos ativos permanecerão no mesmo patamar que estão atualmente, considerando apenas a reposição de quem sai por um novo servidor, e aí mantendo no mesmo montante aproximado que se encontra atualmente. Nessa situação, a gente verifica que aproximadamente no ano de 2032, a remuneração dos aposentados e pensionistas vai, na verdade, se igualar com a remuneração dos servidores ativos. Então, nesse caso, o município, em sua estrutura, passaria a ter duas folhas de pagamento, uma de ativos e outra de aposentados e pensionistas. Sendo que lá em 2043 vai atingir um pico de aproximadamente 125%, 130%. Ou seja, as despesas com aposentadorias e pensões vai superar em mais de 20% a remuneração dos servidores em atividade. Então isso demonstra a necessidade de talvez promover sim um aumento da massa de contribuintes para minimizar esse crescimento, essa relação entre despesa e arrecadação de contribuição. Mas precisamos deixar bem claro que, quando a gente tem garantido o equilíbrio financeiro e atuarial, essa relação, essa projeção que a gente está vendo, ela se torna indiferente, porque a gente tem a garantia que as receitas que estão para entrar, juntamente com o patrimônio que já foi constituído, será suficiente para pagar todo esse aumento de despesa futura. Tá? Não havendo, neste caso, a necessidade de reposição da massa de contribuintes, porque o equilíbrio financeiro atuarial garante patrimônio capaz de arcar com as despesas de longo prazo. Isso que a gente vai verificar se esse patrimônio de fato é suficiente ou não. Em relação às receitas, aqui pegando apenas as receitas de contribuição, as alíquotas dos participantes ativos, aposentados e pensionistas, bem como as alíquotas de contribuição patronais, lembrando que estavam vigentes em 31 de dezembro de 2021, a gente verifica que somente através das contribuições o DIVPREV ele já possuía uma insuficiência financeira. Ou seja, o que entra de receita através de contribuição lá em dezembro é insuficiente para pagamento das despesas. No entanto, a gente tem que considerar que ainda há outras fontes de receita, parcelamentos de débitos previdenciários, rendimentos das aplicações do patrimônio, compensação previdenciária, e outras que possam estar ligadas diretamente à Previdência. Mas, como eu comentei, essa insuficiência financeira não necessariamente é motivo de preocupação, porque o patrimônio que está sendo constituído pelo DIVPREV, ele vai ser de fato utilizado para cobrir todas as insuficiências futuras que tivermos de agora em diante. O que a gente precisa verificar é se de fato o crescimento desse patrimônio é suficiente ou não, já que a gente viu que aquela insuficiência tende a aumentar no longo prazo, uma vez que a folha de aposentados e pensionistas vai superar a remuneração dos servidores ativos. E só antes de entrarmos nos resultados, citando aqui as premissas que nós alteramos em relação à avaliação do ano passado, porque posteriormente eu vou mostrar o impacto que isso trouxe no déficit atuarial. E a principal delas é aquela que está lá na primeira linha, que é a taxa de juros. A taxa de juros é utilizada no cálculo atuarial para a gente estimar um nível de rentabilidade futura deste patrimônio que está sendo acumulado pelo DIVPREV.
Isso significa que quanto maior essa estimativa de rentabilidade no longo prazo, menor o custo previdenciário, porque a maior parte do benefício será pago através de rendimentos do mercado financeiro. Mas em função do mercado financeiro estar completamente conturbado nos últimos anos, decorrente de pandemia, de guerra e de uma série de outros fatores, a Secretaria de Previdência vem forçando uma redução nessa estimativa de rentabilidade, onde passou do ano passado de uma taxa de 5,41% para 4,84%. Então agora a gente espera que o patrimônio vai ter uma rentabilidade inferior ao que estava sendo projetado nos exercícios anteriores. Isso traz um peso muito grande no resultado atuarial. E além disso, tivemos a atualização das tábuas de sobrevivência, que nos dá as expectativas de vida dos participantes, para a gente projetar por quanto tempo esperamos fazer o pagamento dos benefícios previdenciários. E o que a gente observa, assim como nas atualizações anteriores, que a cada ano que se passa, a população brasileira vem sobrevivendo mais. Sobreviver mais significa, para a Previdência, ter maior necessidade de patrimônio para pagamento dos benefícios previdenciários. Então isso acaba encarecendo diretamente o custo com concessão dos benefícios. Em relação ao patrimônio, a Patrícia mostrou aqui os resultados do último trimestre, mas como a avaliação atuarial está posicionada em 31 de dezembro, eu trago o patrimônio que havia naquela data. Um total de 503.317.000, mostrando uma evolução em relação ao patrimônio composto na avaliação atuarial do ano passado, posicionado em 31 de dezembro de 2020. Essas são as alíquotas de contribuição, 28% para os segurados e 28% no total, entre somatório de segurados e a parte patronal. E daquela forma segregada o custo para cada benefício, porque esta alíquota é arrecadada para financiamento dos benefícios e da taxa de administração, e assim na avaliação atuarial a gente faz essa segregação do custeio por cada tipo de benefício oferecido. E o resultado da avaliação atuarial, o que a gente espera, é avaliar o equilíbrio da Previdência. Então a gente vai avaliar quanto que a Previdência tem para pagamento dos benefícios futuros e comparar com o patrimônio existente na data do cálculo. A partir disso, a gente vai apurar o resultado previdenciário. Somando todas aquelas reservas de benefícios a conceder e reserva de benefícios concedidos, significa que o DIVPREV precisaria ter em 31 de dezembro um patrimônio total de 1.954 milhões. Porque esse é um montante que, somado às contribuições futuras, serão utilizadas para pagamento dos benefícios que já foram concedidos e daqueles que estão ainda a conceder. Como o patrimônio era equivalente, 503 milhões entre patrimônio efetivamente constituído e saldo de débitos de contribuições passadas que foram parceladas, o DIVPREV possuía um déficit atuarial de 1.451 milhões. O que representa o déficit atuarial? É uma insuficiência financeira de longo prazo. Significa que apenas considerando as contribuições normais, 14 dos segurados e 14 da Prefeitura, no longo prazo o DIVPREV vai pagar 1.400 milhões a mais de benefício do que possui de patrimônio constituído. Isso já foi identificado, esse déficit atuarial já foi identificado nos exercícios anteriores e para isso foi instituído um plano de amortização do déficit através de alíquotas suplementares. Este plano de amortização ele traz uma receita futura de 1.500 bilhões, ou seja, da insuficiência financeira de 1.451, esse plano de amortização está até pagando um pouquinho a mais, 49 milhões a mais, eu digo um pouquinho em relação ao tamanho do número, está pagando 1.500 bilhões de receita futura. Então a gente diz que esse déficit está completamente equacionado com garantia na legislação municipal a que ele será amortizado. Isso foi instituído através, essas alíquotas foram definidas pelo decreto 13.938 de 2020, que neste exercício a alíquota suplementar da Prefeitura ela equivale a 20,12%, com uma previsão de crescimento a cada ano, até atingir, lá em 2035, uma alíquota suplementar de 57
2,47%, que permanecerá assim constante até 2050. E como a gente demonstra aí nessa tabela, por estar levemente superior ao déficit atuarial, como mesmo tendo prazo de amortização até 2050, já em 2049, né, um ano antes do prazo previsto, o déficit atuarial estaria completamente equacionado. Então essa relação nos faz, né, ter tranquilidade, obviamente tranquilidade do ponto de vista atuarial, que mesmo havendo um déficit atuarial expressivo, o plano de custeio suplementar será suficiente para a sua amortização. Mas obviamente atingindo a alíquota de contribuição, acreditamos, extremamente elevada para o poder municipal. De toda forma, em 31 de dezembro de 2021, a avaliação atuarial atesta que o DIVIPREV ele tinha um plano que equacionava completamente o seu déficit atuarial. Em relação ao comparativo dos últimos anos, a gente observa quase uma estabilidade ali no quantitativo de participantes ativos, tá, de 3.362 para a avaliação atuarial de 2019, agora atingindo 3.435. Mas, por outro lado, a gente observa um crescimento muito rápido da massa de aposentados. Como a gente demonstrou, isso vai continuar permanecendo, tá, nos próximos exercícios, saltando de 978, lá em 2019, para 1.400, agora nesta avaliação atuarial de 2022. Tá, fazendo com que a folha de benefícios tivesse um aumento de mais de 50%. A folha de aposentados, a tabela de baixo, tá, demonstra lá em 2019, a folha de inativos de 3.976 atingiu agora em dezembro 6.254. Por outro lado, a base de contribuição dos ativos permaneceu no mesmo patamar, tá, variando ali de 10.900.000 para 11.946. Então isso só reforça aquela projeção que a gente fez, que a folha de servidores ativos tende a uma estabilidade e, por outro lado, a folha de aposentados e pensionistas vai crescer no médio e longo prazo até superar a remuneração dos servidores que estão contribuindo. Por outro lado, tem equilíbrio para custeio dessas despesas. Em relação ao resultado atuarial, da avaliação atuarial de 2021 para 2022, a gente observou um grande aumento do déficit atuarial, assim como ocorreu também de 2020 para 2021, mas esse aumento ele se deve basicamente a fatores externos ao DIVIPREV. Tá? E aqui eu demonstro os principais deles, que se não fossem essas alterações, o déficit atuarial, na verdade, teria até reduzido. De 2021 para 2022, o déficit atuarial teve um aumento de 169 milhões, tá? De 1.281 para 1.451 milhões. Mas a gente teve, neste cálculo, duas alterações de premissas importantes de estimativas. E a principal delas foi a taxa de juros, que saiu de 5,41% para 4,84%. Se nós tivéssemos mantido a mesma taxa de juros que foi utilizada no ano passado, o déficit atuarial desse ano seria 181 milhões menor do que aquele que foi estimado. E em função da atualização da tábua de mortalidade, onde a gente calcula uma expectativa de vida dos participantes, teve um aumento do déficit atuarial de R$ 1.474.000. Então, somente em função dessas duas premissas, o déficit atuarial apresentou um aumento de R$ 182 milhões. Isso significa que se a Secretaria de Previdência não tivesse nos imposto a necessidade de alterar essas duas premissas, o déficit atuarial desse ano seria de R$ 1.268 milhões. Isso seria até em torno aí de 13 milhões inferior ao déficit calculado no ano passado. Isso demonstra que a gestão foi bem feita, a gestão recebeu as contribuições, fez a aplicação do patrimônio da forma esperada. O grande problema foi o mercado financeiro. O mercado financeiro que não vem trazendo uma capacidade de rentabilidade e forçou a promulgação da portaria 6.132, que reduziu a taxa de juros do plano. E essa redução fez com que as estimativas de longo prazo aumentassem, as estimativas de pagamento de benefício aumentassem, aumentasse a necessidade de receita. Por isso, a gente conclui que esse aumento do déficit atuarial
ele é basicamente conjuntural, ou seja, fatores externos ao DIVPREV que a qualquer momento pode mudar. No momento que a economia recuperar e essa taxa de juros voltar a crescer, a gente vai encarar uma redução desse déficit conforme esperado, tá? Uma vez que temos um plano de amortização vigente. E deixo apenas como recomendação a portaria da Secretaria de Previdência, que estava vigente lá em 2021, em dezembro de 2021, ela diz que juntamente com regras de amortização do déficit, o município deve promover adequações nas suas regras de concessão de benefícios, tá, e estimativas de cálculo do valor do benefício para ajudar a amortização do déficit. E a gente tem esses novos desafios, né? Proporcionar aumento de arrecadação, seja através de contribuição ou de demais receitas previdenciárias, ou mesmo através de um maior tempo contributivo dos participantes, e procurar medidas para a redução das despesas futuras, em especial, tá, a alteração das regras de concessão, onde teremos menor tempo de sobrevivência após a aposentadoria. Um reajuste, na verdade, né, ao aumento da expectativa de vida que a gente vem tendo nos últimos anos. Mas isso é apenas como recomendação da nossa empresa, visando, né, pensando que o próprio governo federal, o governo estadual já promoveu suas adequações para amortizar o déficit atuarial que foi apurado para esses outros poderes. Esses foram, tá, os principais resultados da avaliação atuarial. Agradeço a todos, mais uma vez, pela atenção e pela oportunidade de estarmos presentes nessa audiência pública. Fico à disposição de todos para qualquer questionamento. Alguma pergunta, Flávio? Ney? Então, nada mais a dizer. O seguinte... Eu gostaria de fazer. Posso? Fica à vontade. Me chamou a atenção duas coisas na sua fala. Quando você aborda ali, hoje tem 2,21 pessoas trabalhando, né, para cada aposentado. Qual que é o número ideal? Esse número é o ideal ou tem que ser mais? Na verdade é o seguinte, a gente tem que entender primeiro, né, o que diz a Constituição, que fala que a gente tem que pensar no conceito de equilíbrio financeiro e atuarial. Esse conceito, ele não nos traz um número ideal de participantes contribuindo para cada benefício concedido. Por quê? Nesse regime que prevê o equilíbrio baseado na capitalização, quem está contribuindo agora, a contribuição deles vai ser utilizada para formar um patrimônio para pagar o benefício dele quando ele se aposentar. Então isso significa que quem está recebendo o benefício, o seu pagamento do benefício não pode estar atrelado à entrada de contribuição de outros participantes. Tem que ser realizado através do patrimônio que foi acumulado. Então por isso que neste caso, quando há a capitalização do sistema previdenciário, não existe um número ideal de participantes ativos para cada aposentado e pensionista. Porque os participantes em atividade financiam o pagamento do seu próprio benefício. Por isso que eu comento que se no futuro não tiver nenhum servidor em atividade contribuindo, se o DIVPREV possuir equilíbrio financeiro e atuarial, ou seja, se ele tiver patrimônio em caixa, ainda assim ele vai conseguir pagar todas as suas despesas. Agora, pensando do ponto de vista, né, de acúmulo de patrimônio, de desenvolvimento da Previdência, quanto maior essa relação, quanto maior a base contributiva em relação às despesas, melhor. Mas, tecnicamente, para o financiamento da Previdência, não tem nenhuma relação específica que vai garantir, tá, a melhor liquidez do plano. Desde que haja o equilíbrio financeiro e atuarial, obviamente. Outra coisa que você falou que me chamou bastante atenção, porque aí vem de encontro aquele meu posicionamento antes de começar a apresentação da prestação de conta, com relação ao concurso público. Hoje se discute muito a reforma da Previdência. Inclusive, você acabou de pontuar ali, que é uma recomendação do Ministério, né, do Ministério da Previdência. Uma coisa me chamou a atenção na sua fala, onde você diz que hoje a Previdência, a DIVPREV, está tranquila com relação ao pagamento dos benefícios.
e até daqui a uma projeção futura. Só uma ressalva antes de você concluir. Tranquilo, desde que se honre o pagamento de todas as contribuições. E como a gente viu, a alíquota suplementar do município vai chegar a mais de 50%. Desde que se honre o pagamento de todas as contribuições devidas, conforme instituídas na legislação atual, a gente tem a tranquilidade que será suficiente. Uhum. Então, o que acontece? A gente tem percebido, nós do sindicato, e nós somos contra, uma pressa e um desespero muito grande por parte do governo de fazer a reforma da Previdência. Você acabou de apresentar aí agora e chamou a atenção dos vereadores, não precisa ter essa pressa toda, né? O que eu entendi, não sei se vocês entenderam a mesma coisa, que nesse momento não precisa correr fazer a reforma da Previdência a toque de caixa. Assim. Eu acho que a coisa pode ser feita de uma forma mais tranquila, de uma coisa mais amenizada, uma vez que a reforma da Previdência do DiviPrev teve recentemente, que foi a alteração da alíquota. Né? Há 2 anos atrás, nós estávamos discutindo nessa casa aqui, a alteração de 11% para 14%, e foi feito, e onde deu este reforço. Então, onde eu estou querendo fazer essa observação, nem é uma pergunta, porque já me chamou a atenção, sabe? Essa colocação sua aí, que neste momento não tem necessidade de fazer essa reforma agora. E foi isso que eu entendi. Foi isso que eu entendi que o sindicato defende. A reforma da Previdência, nós somos contra, principalmente para a retirada de direito do trabalhador. É só essa observação. Tá joia. Eu concordo em partes, tá, com seu posicionamento, mas tenho uma visão um pouco diferente sobre necessidade. Tá? Eu concordo que, obviamente, quando se for fazer uma reforma de Previdência, tem que ser algo discutido, conversado, e de forma alguma, né, pode ser feito a toque de caixa, sem nenhuma discussão com a Câmara Municipal, com os servidores, com os conselheiros, com os sindicatos. Né? Então temos que sim propiciar amplo debate, né, para achar as melhores regras possíveis. Por outro lado, eu entendo que temos a necessidade dessa discussão se iniciar o quanto antes. Por quê? Porque apesar, como eu comentei, né, do plano de amortização vigente, ele é suficiente para pagar o déficit, mas a gente viu que ele vai atingir níveis extremamente elevados, onde a contribuição patronal, somando a suplementar mais a contribuição normal, vai atingir quase 70% da remuneração dos servidores em atividade. 52% de suplementar, mais 14% da parte patronal. Então, assim, apesar de hoje o plano ser suficiente para equacionar, eu entendo que é fundamental que se inicie o debate o quanto antes, tá? Mas de forma alguma ser feito sem discussões com todos os agentes necessários, tá? Dando ampla divulgação e possibilidade que todos tragam o seu posicionamento e as suas indicações que acharem mais relevantes. Então eu acho que a gente tem que pensar sim nessa necessidade, porque senão os recursos públicos em breve, né, serão cada vez mais utilizados para pagamento da Previdência e obviamente outras áreas de administração do município poderá ficar prejudicada. Tá? Só essa ressalva em função da previsão de aumento das despesas de contribuição da Prefeitura. O vereador Flávio Marra está para fazer uma pergunta. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal da DiviPrev. Representando o Centran aí. Boa tarde para você também. Teve uma parte aqui que eu estava vendo de números e deu para me ver que hoje está em déficit, né? A DiviPrev, não é isso? Está em déficit. Déficit atuarial, o que não se confunde com déficit financeiro. Mas existe já um plano de equalização desse déficit, entendeu? Para poder resumir, eu devo imaginar aqui que é a sua preocupação, vereador, não, ainda déficit atuarial. Esse de 1.400.000 pouco. Isso, é 451 milhões. 1 bilhão, 451 milhões. Isso. Aí tem um plano, está vendo aí logo na linha de baixo, um plano de amortização que vai suprir esse déficit, entendeu? Hoje, as nossas receitas, considerando os repasses e os nossos rendimentos oriundos das aplicações financeiras, a gente tem um superávit financeiro.
Então, mas isso aí nós estamos falando a longo prazo. Para o futuro, Uns não 30 é para agora. anos. Hoje a gente, para 30 anos. Isso. É porque me chamou a atenção, Aguinaldo, porque eu vi aqui, eu faço parte da Comissão de Justiça, e vi um projeto onde o Executivo mandou para cá para poder criar mais um cargo lá dentro de Viprev. E aí eu queria saber, aí, pela sua cara, eu acho que você nem tem conhecimento. Parece que está criando mais um cargo dentro de Viprev. Eu quero saber se tem a necessidade disso, se é um cargo político. Eu faço parte da comissão, eu vi esse projeto. A gente está criando, são 4 cargos de concurso, porque a gente trabalha com o mesmo quadro de servidores desde 2006. São 4 agentes administrativos e 1 contador. Não tem nenhum cargo comissionado, não. São os mesmos cargos já existentes. No entanto, está vindo só vai aumentar o número de servidores. Se você pegar a estrutura organizacional do Diviprev em 2006, até hoje é a mesma. Então, são 4 cargos de remuneração em torno de R$2.000. Parece que no ano de 2020 a 2021 teve uma que foi nomeada. Não tem. É o mesmo quadro. É o mesmo quadro. Então, são 4 agentes administrativos e 1 contador, cargos, esses que serão ocupados. A Josiane, ela foi nomeada. Do concurso anterior. Mas ela foi nomeada em 2020. Foi, acho que foi. Então teve um que foi nomeado. Foi. Aí a minha preocupação é o seguinte, precisa mais de... Precisa, a gente tem a mesma estrutura. Mas mesmo estourado daquele jeito, de 1 milhão e tantos... Isso aí é 1 bilhão? Isso aí não entra em discussão, porque a taxa de administração que eu tenho para poder manter o Diviprev, eu gasto menos da metade. Eu vou te dar um exemplo, eu tenho R$500 mil por mês para gastar. Com aluguel, consultoria, pagamento de servidor. Eu gasto em torno de 240, menos da metade. Entendeu? Então, até na justificativa que foi aportada nessa Câmara, aqui na Câmara, a gente explica exatamente isso, que o quadro nosso é o mesmo, e na época tínhamos em torno de 300 segurados, salvo engano, hoje a gente tem mais de 1.800. Então, aumentou e muito. E esses cargos vão ser ocupados, obviamente, através de concurso público. Então, as 4 vagas que vão ser abertas é através de concurso público? Através de concurso. Não é por indicação política? Não é por indicação. E tem a necessidade da abertura desses Tem porque cargos. o quadro, a gente tem um grau, um quadro reduzidíssimo de servidores. Entendi. Aguinaldo, só para fazer uma observação alheio a esse aspecto, tá? De necessidade ou não, entendo que sim, possa haver de fato, porque a gente viu nos últimos anos o crescimento das despesas, no número de aposentados e pensionistas. E não só isso, um aumento de normas de que regulamentam a Previdência também, uma necessidade administrativa maior, mas só para fazer uma ressalva que a parte administrativa não interfere nesse resultado atuarial. Porque esse déficit atuarial é um déficit calculado para pagamento dos benefícios de aposentadoria e pensão. A parte administrativa tem um custeio próprio. Então já tem uma taxa de administração específica para isso, que não compõe déficit atuarial. Então mesmo o Diviprev aumentando a sua despesa administrativa, não traz nenhum impacto nesse resultado, não. Tá? Aguinaldo, Porque são coisas diferentes, Só são para eu coisas poder calculadas contextualizar o separadamente. Flávio ali, o vereador, falei agora há pouco, a gente tem 3% que é a taxa de administração, que é calculada sobre a remuneração dos aposentados, da folha de pagamento. Hoje o Diviprev gasta menos da metade daquilo que eu poderia gastar. Entendeu? Eu vou ter 4 servidores, vai dar em torno aí de um aumento de R$8.000, salário de R$2.000 cada um, e o contador em torno de R$6.000, entendeu? Isso aí não vai aumentar basicamente quase que nada, levando em consideração essa taxa que eu tenho, que eu posso custear todas as despesas. A minha preocupação é porque do tamanho do déficit, que já está mais de 1 bilhão, tem um plano de amortização de déficit atuarial, igual foi feito ali, mas nós estamos falando daqui 30 anos. E agora nós já estamos falando de uma despesa que vai ser criada agora, por mais que seja 4 cargos, seja de 2.000, mas aí tem cargo, tem isso, tem a própria Diviprev, então não fica só em 2.000, né? A gente sabe que um funcionário hoje que custa 2.000, o gasto dele passa de 3, a verdade mas é são custeios de natureza distintas. Isso aí não interfere no déficit. Dá uma parte aí, vereador. Sim, claro. E de onde que é a fonte, a origem do dinheiro para poder pagar esses... Oi? A origem do dinheiro, a fonte é a mesma? Da taxa de administração? É. Não. De onde que vem a fonte?
Tem a dotação orçamentária própria. Sim, mas vem de onde? Vem das contribuições, vem dos Vem investimentos? com base na remuneração de todos os servidores. Você pega 3% e calcula sobre uma folha de pagamento de todos os aposentados. Então acaba que a fonte é a mesma. A origem da fonte é a contribuição do servidor que paga. Oi? A contribuição. A receita é através das contribuições. Dentro das contribuições já tem um percentual, conforme aquela tabela. Então a origem é a mesma. A origem da fonte é a mesma. É isso que eu queria saber. A origem da contribuição para poder pagar a parte administrativa é a mesma. Sim, que leva em consideração a remuneração dos segurados. Então isso logicamente vai impactar, sim. Você acha que não? Porque se a origem é a mesma, claro que existe a lei. Existe a lei. Então se a origem, se a fonte é a mesma, de onde você vai tirar o recurso para poder pagar a questão administrativa, se você está aumentando a despesa administrativa, isso aí com certeza vai dar um impactozinho, você acha que não? Não, impacto atuarial nenhum. Por quê? Aquela tabela ali do déficit atuarial, a gente calcula as despesas com pagamento de benefícios previdenciários. Então ali já é computado que na receita que é oferida mensalmente pelo DivPrev, 3% dela vai ser utilizado para despesas administrativas, sendo utilizado na totalidade ou não. Como o Agnaldo comentou, o DivPrev hoje tem utilizado menos de 1,5%, menos da metade que ele poderia. Tá? Mas já está previsto 3%. Então isso já está previsto como receita. O déficit atuarial é decorrente de pagamento de benefícios previdenciários. Então se hoje ele utiliza 1,5% para a despesa administrativa, mesmo que se ele aumente para o limite de 3%, isso não causa impacto algum no déficit atuarial. Tá? Deixa eu fazer mais outra pergunta, Aguinaldo. Você usa só metade, você acabou de dizer aí agora. E o restante, que fica lá guardado? Reserva investida. Vai para investimento. Investimento. Sim. Agora, só fazer um adendo com relação à reforma da Previdência, ela não está sendo construída a toque de caixa, ela está sendo construída com ambos os conselhos, até por força de lei, ela tem que ter a deliberação de ambos os conselhos, está sendo feito um estudo bem aprofundado. Quem está nos conselhos, eu entendo que são os verdadeiros representantes dos servidores. Então, não tem nada definido. E eu faço a seguinte ressalva. Se o sindicato estivesse tão preocupado com a DivPrev, ele não tinha feito, há 2 anos atrás, ter proposto uma emenda que ia redundar num déficit de 2.600.000 ao ano. Entendeu? Então, isso aí a gente vai discutir futuramente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e agradeço aqui ao pessoal da DivPrev pela explanação, o pessoal do Centrão, muito obrigado por nos acompanhar aqui. Uma boa tarde a todos.